Ok. Então, vou começar a aula de hoje fazendo um parênteses aí, só para comentar um teorema que é fundamental em geometria riemanniana. A pergunta é como é que você define a curvatura de uma variedade de dimensão qualquer. Então, vamos antes lembrar o que acontece no caso de superfícies. Então, se você tem uma... Vamos lembrar aqui se a gente tem uma superfície irregular no R3, né? O assunto que a gente estudou no início do curso. Então, a gente tem um fibrado que é o fibrado tangente, né? Você pode considerar o fibrado tangente sobre superfície S, um fibrado vetorial de rank 2. E aí a gente sabe que nesse fibrado existe uma conexão natural, que é chamada conexão induzida sobre a superfície. E a conexão se define assim: a derivada de um campo y com respeito a um campo x simplesmente consiste em você derivar da maneira usual e tomar projeção tangente sobre a superfície, onde o x e o y são campos tangentes ao longo de S. Então, isso me dá uma conexão no fibrado tangente que naturalmente induz uma curvatura da maneira como a gente definiu no contexto de fibrados. Tem uma curvatura que é definida assim. Aqui são todos, x, y, z são todos seções do fibrado tangente. Então se define dessa maneira. A gente já comentou isso aqui uma vez. E eu tinha observado que se você escolhe uma base ortonormal num ponto P, então a expressão, se você faz o produto escalar de R, E1, E2, E2, produto escalar por E1, isso aqui é a curvatura de Gauss. Até aqui é tudo revisão do que a gente já viu, né? Bom, essa conexão, que é a conexão induzida pela conexão do R3, satisfaz duas propriedades importantes. A primeira é que ela é uma conexão métrica, ou seja, se você calcula a derivada do produto escalar de dois campos, y e z, na direção x, isso aqui é simplesmente derivada de y com respeito a x, interno z, mais y derivada de z com respeito a x, ou seja, ela é métrica. Existe uma segunda propriedade, que talvez eu não tenha observado aqui, que é a seguinte: se você olha para a expressão derivada de y com respeito a x menos a derivada de x com respeito a y, e você calcula o que dá. Bom, isso aqui consiste em calcular essa expressão e tomar a projeção tangente. Mas quem é esse campo aqui entre parênteses? Que campo de vetores é esse? Isso aqui é a derivada usual, não? O colchete, não é isso? Isso aqui é exatamente o colchete de x e y. Ou seja, isso me diz que isso é a projeção tangente do colchete de x e y. Mas agora o que eu posso fazer com esse termo aqui? O x e o y já são tangentes, né? O x e o y são tangentes para que faça sentido falar da conexão da superfície. Então a gente lembra que o colchete de dois campos de vetores tangentes a uma superfície S também é tangente à superfície S.
ao longo da superfície. Então, isso aqui é igual ao próprio colchete. Então, é isso porque o x e o y são campos tangentes da superfície S. A gente viu isso quando falou do teorema de Frobenius, né? Então, essa condição aqui é a condição de simetria. Você diz que a conexão é simétrica se ela satisfaz essa propriedade, derivada de y com respeito a x menos derivada de x com respeito a y é igual ao colchete dos campos de vetores. Certo? Bom, ela é simétrica porque o termo simetria vem do fato de que se você olha em coordenadas, você pode escolher o x como d dxi e o y como um d dxj. A gente sabe que o colchete de dois campos coordenados é igual a zero. Portanto, em coordenadas, se a conexão é simétrica, vale que a derivada do d dxi com respeito ao d dxj é igual à derivada do dxj com respeito ao d dxz. Certo? Simplesmente porque o colchete é zero. Muito bem, então essas são as propriedades-chave da conexão induzida pelo R3 numa superfície regular S. Agora vamos olhar para a situação em dimensões mais altas. Já defini aqui o que é uma variedade riemanniana, né? Vocês podem me lembrar se já fiz isso, mas acho que já, né? Uma variedade riemanniana é uma variedade diferenciável que vem com um produto escalar em cada espaço tangente. Esse produto escalar positivo definido varia diferenciavelmente com pontos. Então, suponhamos agora que a gente tem uma variedade riemanniana, o teorema seja M uma variedade riemanniana. Pergunta que eu gostaria de responder é a seguinte: a gente já sabe que se a superfície está colocada dentro do R3, né, eu tenho essa maneira de definir curvatura, que é a maneira do Gauss, e isso me dá um invariante intrínseco. Ou seja, eu posso calcular essa curvatura sem fazer referência ao R3. Mas, para isso, eu preciso de uma noção de conexão. Então, dado uma variedade riemanniana, a gente viu que existem milhões de maneiras existem milhões de conexões que são compatíveis com o produto escalar. A gente viu uma construção bastante geral, que pegava localmente uma conexão métrica e fazia uma partição da unidade. Então, essa é uma construção bastante arbitrária. Você tem infinitas conexões compatíveis com o produto escalar. Isso não é bom, porque a gente gostaria que, uma vez fixada a geometria da variedade diferenciável, a gente gostaria que existisse uma maneira única ou bem definida de derivar vetores. Então, é isso que esse teorema diz. O teorema diz que, dada uma variedade riemanniana, existe uma única conexão que é métrica em M, métrica e simétrica. Essa conexão é chamada de conexão de Levi-Tivita. Certo? Claro que é importante o fato de que essa conexão existe, né? Mas conceitualmente é mais importante aqui a questão da unicidade, porque significa que a conexão fica bem determinada uma vez dada a métrica riemanniana. Então, em uma variedade com uma métrica riemanniana, existe uma maneira natural de derivar campos de vetores. Aqui, para ser mais formal, essa conexão mora no fibrado tangente. Algumas vezes esse é chamado de teorema fundamental da geometria riemanniana.
Como vocês vão ver, a prova é bastante simples, mas ele é chamado de teorema fundamental porque ele diz isso, ele diz que se você tem ele diz que a geometria determina a conexão, e a conexão a gente já sabe que determina a curvatura. Você pode estudar a curvatura de objetos que não precisam estar colocados dentro de um espaço euclidiano. Certo? Bom, a demonstração é essencialmente elementar. O que você faz é você tenta adivinhar qual seria a expressão da conexão se ela existisse. Isso mostra a unicidade, aí depois você olha para essa fórmula e prova que, de fato, ela satisfaz as propriedades 1 e 2. Isso mostra a existência. Certo? Então, a unicidade, o que você faz primeiro, você provaria assim. Primeiro, a conexão tem que ser métrica, portanto, o produto escalar de x por yz é igual à derivada de y com respeito a x, z mais y, derivada de z com respeito a x, certo? E aí a ideia da prova é que eu gostaria de isolar esse termo aqui. Se eu conseguir uma fórmula que do lado esquerdo esse termo apareça isoladamente e do lado direito a conexão não apareça mais, então eu posso encarar essa fórmula como uma definição da conexão. Todo vetor fica determinado pelo produto escalar dele por um vetor arbitrário z, né? Então a ideia é isolar esse termo aqui. Essa fórmula não é suficiente porque nesse segundo termo aqui ainda aparece a conexão. Então a ideia agora é que você vai considerar as outras permutações. Você deriva xz com respeito a y. Isso aqui dá x derivado de z com respeito a y. Depois deriva xy com respeito a z. Dá isso aqui, né? X derivada de y com respeito a z. Então, eu vou usar essas três equações. Então, isso aqui eu usei a condição dela ser métrica, né? Então, agora, portanto, eu quero isolar esse termo aqui, então eu escrevo esse termo é igual a isso menos esse. Ok? Mas agora esse termo, ele aparece em algum lugar? Não exatamente, mas ele parece muito com esse termo aqui, onde está a derivada do x com respeito a z. Então, aí é onde eu uso a simetria da conexão. Certo? Então, pela simetria, isso aqui vai ser menos y, derivada de x com respeito a z. Agora sim, esse termo aparece aqui, né? E eu posso usar a terceira equação. Então, continuando, a gente tem que derivada de y com respeito a x, z é igual a essa derivada. Agora, esse termo aqui eu uso a terceira equação. Então, fica menos z derivando xy mais esse termo aqui. Se eu errar algum sinal, por favor, me corrija. Oi? Faltou colchete, claro. Isso, obrigado. Aqui, né? Então, pela simetria, isso aqui vai aparecer o colchete de x e z. Certo? Que aparece aqui também, né? Bom, os termos desse tipo aqui eu guardo porque eles já não envolvem mais a conexão, né? Ok, então você continua fazendo isso.
isso aqui vai ser igual. Aí aparece esse termo aqui, aí você olha para as equações, você tem a derivada de y com respeito a z. Esse termo aparece... Não, ele já estava aqui, né? Mas ele aparece aqui com o z e o y trocados. Então, novamente, eu faço aparecer o colchete. Então, repito esse colchete. Agora, esse termo aqui vai me dar, então, o termo do colchete, né? Z e y. Vai ficar a derivada do z com respeito ao y, que eu uso agora a equação do meio. Então, derivada de z com respeito a y interno x vai me dar mais y xz menos esse termo aqui. Certo? Agora a gente está quase lá, né? Porque esse termo aqui parece muito com o da esquerda, a única diferença é a questão da simetria. Então, você usa mais uma vez a simetria, você fica com a seguinte expressão. Talvez eu vou fazer o seguinte, lembrar que esse termo aqui é igual a esse, pela simetria. YXZ. E agora esse termo é igual ao da esquerda, só que aparece com um sinal de menos. Quando eu jogo para o lado direito, ele vai aparecer com coeficiente 2. Então, a conclusão é que, se a conexão de Levi-Civita existir, ela tem que ter a seguinte fórmula. Essa derivada aqui tem que ser igual a 1 meio da seguinte expressão. X que deriva YZ, Y que deriva XZ, menos Z que deriva XY. E aí tem que colecionar os colchetes. Menos Y XZ, vem daqui, mais X ZY, que vem daqui. Finalmente, tem esse colchete aqui, que aparece com sinal de menos. Certo? Então, a gente acabou de descobrir a chamada fórmula de Koszul, que dá a conexão de Levi-Civita em termos da métrica riemanniana. Alguma pergunta? Então, isso prova a unicidade. Qualquer conexão métrica e simétrica ao mesmo tempo vai obedecer a essa fórmula. Bom, e a prova da existência, como eu disse, é só parte da existência. Vou só indicar aqui como é que você faz. Você vai tomar a fórmula de Koszul como definição. É uma definição implícita, né? Porque você está fazendo o produto escalar com Z, mas não tem problema. E aí você depois prova que nabla é uma conexão compatível com a métrica e simétrica. E aí eu deixo para vocês fazerem isso, porque é só fazer contas aí. Certo? Tá, então essa é a moral da história. Toda variedade riemanniana vem com uma maneira natural de derivar campos de vetores. Portanto, toda variedade riemanniana tem uma curvatura. Esse é o ponto de partida do curso de geometria riemanniana. Depois que você prova
o teorema fundamental, você diz que a curvatura da variedade riemanniana MNG. Às vezes eu uso G, né, para representar o produto escalar. Então, a curvatura de uma variedade riemanniana é o tensor R, que pega um campo de vetores, na verdade pega 3 campos de vetores e retorna um 4º campo de vetores, definido por o R de x, y, z é igual a isso aqui. Onde a conexão é a conexão de Levi-Tifton. Certo? Essa é a definição de curvatura de uma variedade riemanniana, que é uma definição a priori abstrata, mas aí depois você, ao longo do curso, você aprende que isso de fato é um conceito geométrico, né? Uma ideia bem rápida aqui é que esse tensor, ele, por exemplo, ele carrega a informação da curvatura de todas as superfícies que você pode formar com geodésica. Você imagina que você pega um ponto P, aí aqui dentro da sua variedade você pega um plano de dimensão 2. Essa é a definição geométrica, né? Aí você pega um disco, né, em torno do ponto P, e você olha para a aplicação exponencial, que é definida da mesma maneira que a gente faz para as superfícies. Você pega aqui todos os segmentos de reta dentro de um disco contido nesse plano. Quando você olha para a imagem pela aplicação exponencial, isso gera uma superfície, né? Que é formada por geodésicas radiais. É uma superfície de dimensão 2 dentro de um ambiente que pode ter dimensão 40, sei lá, certo? E aí, se você escolhe uma base ortonormal para esse plano, E1, E2, a curvatura de Gauss dessa superfície S sigma no ponto P é justamente o resultado de você pegar o tensor de curvatura e aplicar a E1, E2, E2, E1. Uma expressão igual àquela que apareceu aqui na introdução. Então, o tensor de curvatura, ele carrega a informação de todas as curvaturas dessas superfícies aqui, dentro da variedade riemanniana. Certo? A prova disso em dimensão 2 a gente fez aqui no curso, né? No caso de uma superfície, a gente mostrou que isso aqui era exatamente a curvatura de Gauss. Certo? Bom, esse objeto aqui também é chamado de tensor de Riemann, porque foi o Riemann que começou. Foi o Riemann que lançou a ideia de que é possível fazer geometria em dimensões mais altas, né? Estudar curvatura, assim por diante. Alguma dúvida aí nesse parênteses aí? Certo? Muito bem. Bom, aí no curso de geometria riemanniana você vai estudar esse objeto de um ponto de vista mais geométrico. Vai estudar a relação da curvatura com a topologia, da variedade, essas coisas. Ok. Então vamos voltar aqui para o contexto anterior, né? Hoje eu vou falar de classes de Chern.
tá certo? A gente vai chegar lá de maneira muito rápida, porque basicamente a construção é muito parecida com a construção das classes de Pontryagin. Vamos só lembrar aqui então que a gente definiu as classes de Pontryagin da seguinte maneira: você pegava um fibrado vetorial real e aí você definia, uma vez escolhida uma conexão tal, você definia a késima classe de Chern do fibrado como sendo a classe de cohomologia da seguinte forma diferencial: era 1 sobre 2π elevado a k, késima, desculpe, 2k, né? A 2késima função simétrica elementar da forma de curvatura. Então, isso aqui é um polinômio de grau 2k, ele está agindo sobre uma matriz em que as entradas são 2 formas. Isso aqui naturalmente mora na cohomologia de dimensão de grau 4k da variedade. Não é isso? Essa foi a normalização, né? Então, você pode juntar isso de maneira mais concisa, olhando para o determinante da seguinte matriz, que é a matriz formada pela identidade mais 1 sobre 2π ômega. Lembra que a gente tinha uma fórmula aqui que dizia que o determinante da identidade mais um tx, isso aqui era 1 mais t vezes o traço de x, né? Mais t ao quadrado vezes o sigma 2 de x, assim por diante, até o t elevado a n, sigma n de x. Né? Então, a mesma fórmula aqui vale, porque isso aqui é uma identidade polinomial, então tanto faz se você aplica a números ou a formas de grau par. O importante aqui é que tanto a identidade como o ômega tem a propriedade que as entradas têm grau par, né? A identidade é uma matriz de números e um número é uma forma de grau zero. Então, tem um elemento aqui da álgebra de cohomologia de grau par. Então, a mesma fórmula vai me dizer que isso aqui vai ser 1, né? Mais, aí vai ficar 1 sobre 2π vezes o sigma 1 desse objeto. Mas lembrem que a gente define assim com o número 2k aqui, porque a gente já tinha provado que os caras de grau ímpar se anulavam. A gente já tinha mostrado que, observação, que a classe de cohomologia de um sigma 2k mais 1 de ômega era a classe trivial. Então, basta considerar os caras de grau par. Então, quando você faz a expansão aqui, você passa a classe de cohomologia, você vai ter exatamente o P1 de E mais P2 de E. Até terminar aqui a conta, né? Quanto que termina? Tem que você fazer essa conta aqui. Acho que termina aqui, né? Não, porque lembra que esse K aqui, na verdade, é metade do grau que você está aplicando a fórmula. A fórmula termina no sigma n, né? Mas você divide pela metade, como tem que ser um inteiro, vai terminar na parte inteira de n sobre 2. Então, formalmente, essa soma aqui é um elemento da soma direta das cohomologias, né? Então, lembrando, essa aqui é a soma direta. A M aqui não. Aqui, na verdade, vai até a dimensão da variedade, né? Se isso aqui passar da dimensão da variedade, não tem problema, ela vai ser a classe nula, né? De qualquer forma, aparece na soma. Tá, então, esse objeto aqui você chama de classe
de Pontryagin total. É a soma desses caras. Certo. Então, isso aqui é exatamente o P de E, que é a classe total de Pontryagin. Muito bem. Então, agora como é que você faz com classes de Chern? A ideia é que as classes de Chern vão vir da mesma construção, só que no lugar de um fibrado real, você vai ter um fibrado complexo. E de alguma forma a gente vai ver que as coisas se simplificam, porque, por exemplo, você ganha mais informação, porque, por exemplo, as formas de grau par e não múltiplo de 4 podem ser não triviais. Mas a construção é a mesma. Você pega, então, um fibrado complexo, π de E em M, e aí você tem que escolher uma conexão. Muito bem, pega uma conexão nabla em E. Só que agora, como o fibrado é complexo, você pede que a conexão seja C-linear também. Então, você vai pedir que a conexão seja C-linear, no sentido em que a derivada da seção que é I vezes S, com respeito a um campo X, tem que ser igual a I vezes a derivada de S. Certo? Então, pega uma conexão C-linear. Novamente, essas conexões existem, porque você pode definir a conexão localmente, com uma derivada usual, depois fazer uma partição da unidade. E uma vez escolhida a conexão, você tem a curvatura R, que é definida da mesma maneira. Você vai pegar, então, dois campos de vetores x e y. O R de xy aplicado a uma seção S vai ser definido dessa forma. Certo? E aí você prova, da mesma forma que a gente fez antes, que esse objeto agora vai ser C-linear em cada uma das três entradas. Certo? Ou seja, você vai mostrar, por exemplo, que ele é... Se você pegar o x aqui e multiplicar por uma função... Não o x, mas... Eu falei besteira. O x e o y não precisa ser C-linear, porque eles são tangentes a uma variedade real. É só o fibrado E que é complexo. Certo? Então, você prova da mesma maneira que antes, que o R de x, y, f vezes S, onde f agora é uma função que pode tomar valores complexos, você prova que a f sai intacta aqui. Ou seja, novamente você prova que o R é um tensor. Tá certo? Então, pega uma conexão, tem uma curvatura, que é C-linear na seção. Você pode escolher um referencial do fibrado, referencial local, digamos SJ do fibrado E. Isso significa que localmente toda seção do fibrado E é uma combinação linear dos SJs com coeficientes complexos, porque agora tudo é complexo, né? Então, dado um referencial local, você pode definir as formas de conexão e de curvatura da mesma forma que antes. Se você deriva o SJ com respeito a x, você escreve isso aqui com uma combinação linear dos SIs, e o coeficiente é justamente ômega i j de x. Da mesma forma, se você pega a curvatura aplicada a SJ, isso aqui também se escreve
como uma combinação linear dos SIs, e o coeficiente se chama de ômega e J maiúsculo. Tá? Qual é a diferença aqui para o caso real? A única diferença é que esses coeficientes agora são complexos. Esse aqui pode ter valores imaginários. Você sempre pode escrever uma... Deixa eu só escrever isso daqui. Uma notação. Para as formas de grau K complexas, isso aqui é simplesmente, se você pensar, simplesmente o produto tensorial das formas reais por C. Porque toda vez que, se você tem uma forma diferencial que assume valores complexos, você sempre pode escrever o resultado de ômega aplicado a x e y, ou mais geralmente x1, xk, você separa na parte real e na parte imaginária. Vou fazer assim. Parte real mais I vezes a parte imaginária. E aí é claro que se a forma é antissimétrica, sua parte real e sua parte imaginária vão ser antissimétricas também. Então, uma forma diferencial complexa simplesmente é um objeto do seguinte tipo, um objeto do tipo ômega1 mais I ômega2, onde ômega1 e ômega2 são formas reais. Tá? Então, tudo é muito natural. Então, você tem essas formas de curvatura. Novamente, isso aqui vai ser antissimétrico. Né? Toma valores complexos e satisfaz a propriedade da invariância por conjugação, né? por semelhança. Que o ômega beta é igual a G alfa beta menos 1, ômega alfa, G alfa beta, onde agora esse G alfa beta toma valores no conjunto das matrizes C lineares e invertíveis. Então, você pode falar de polinômios invariantes. Você pode pegar um polinômio invariante. Invariante F, onde agora ele é um polinômio invariante nas matrizes complexas. Mas a gente já viu aqui que essa álgebra polinomial continua sendo gerada pelas funções simétricas elementares. Na hora de provar isso, eu tive que complexificar, né? Então, isso aqui é novamente gerado pelo sigma 1, sigma 2, sigma n, certo? E é assim que você define classe de Chern. Você prova que se o polinômio é invariante, né? Então o f de ômega faz sentido, vai ficar bem definido independente da carta. Então, você prova que esse cara faz sentido. E você prova, da mesma forma que antes, que ela é uma forma fechada. A mesma conta. Certo? Portanto, ela define uma classe de cohomologia. E também, da mesma forma que antes, você prova que a classe de cohomologia não depende da conexão. Ok? Então, com toda essa informação, você pode definir a classe de Chern da seguinte maneira. Como é que eu vou botar? K-ésima classe de Chern.
do fibrado é a seguinte classe de cohomologia. O que é vou chamar assim, sigma K de E. Novamente, como esse objeto, essa classe não depende da conexão, ela é um invariante do fibrado. Então, você escreve assim, chama de F de E, essa classe de cohomologia. Então, a késima classe de Chern, que é denotada assim, é definida por menos 1 sobre 2 elevado a K sobre 2πi elevado a K sigma K de E. Isso aqui, por sua vez, é menos 1 elevado a K dividido por 2πi K, a classe de cohomologia de sigma K de ômega. Vou botar esse coeficiente para dentro aqui. Sigma K de ômega. Certo? Você vê que a definição é exatamente a mesma, né? Já que você está usando agora um polinômio invariante complexo. E esse objeto mora na cohomologia de grau. Bom, esse é um polinômio de grau K, está agindo sobre duas formas. Então, isso vai dar 2K. Variedade, só que com coeficientes complexos, né? Certo. Novamente, tem uma parte real e tem uma parte imaginária. Alguma pergunta até aqui? Vamos... Não sei se eu estou indo muito rápido ou muito lento, porque é igual ao que eu fiz antes. Bom, no caso das classes de Pontryagin, a gente mostrou que as únicas classes de Pontryagin possivelmente não triviais são aquelas em que o grau é um múltiplo de 4. A gente vai ver que esse não é o caso para classes de Chern. Todas podem eventualmente ser não triviais, o que é interessante. Mas o que a gente vai conseguir provar, usando uma ideia parecida com a que a gente usou para a classe de Pontryagin, é que essas classes de cohomologia, na verdade, são reais, não são complexas. A parte imaginária é zero. Tá? A demonstração é a seguinte. Proposição a toda classe é uma classe de cohomologia real. Então, demonstração. Deixa eu antes dizer quem é a classe de Chern total, né? Com a classe Chern total, é simplesmente, você vai olhar para o determinante. Novamente, isso é inspirado por baseado nessa fórmula. Você escreve determinante da matriz identidade menos 1 sobre 2πi ômega. Então, quando você escreve essa expressão aqui, pega a classe de cohomologia, que vai ser exatamente 1 mais, vai aparecer o sigma 1 desse objeto, que o sigma 1 é linear, então esse coeficiente sai. Depois aparece o sigma 2, que é quadrático, então vai aparecer esse coeficiente elevado ao quadrado, que esse é o C2 de E, e assim por diante, até o Cn de E. Então essa é por definição, é a classe de Chern total. Classe de Chern total.
certo? Aqui, novamente, eu estou olhando para essa expressão formalmente, né? Porque isso aqui é uma forma de grau 0, isso é uma forma de grau 2, isso é uma forma de grau 4 e assim por diante. Ok, alguém lembra como a gente mostrou que as classes de Pontryagin davam 0 se o grau era ímpar? Mas como é que a gente começou a demonstração? Sim, a gente usa isso, mas novamente, como é que a gente começou a demonstração? Porque para ter informação sobre uma classe característica, você primeiro tem que escolher uma conexão. Você pegou uma conexão métrica, né? Você colocou a gente coloca uma métrica no fibrado, depois pega uma conexão compatível com a métrica. E aí a conclusão é que nessa conexão a forma de curvatura dava antissimétrica e a gente usava isso para mostrar que o resultado dava 0. Então aqui é a mesma coisa, só que é parecido. Como o fibrado é complexo, a gente vai escolher uma métrica hermitiana. Então o primeiro passo é escolhemos uma métrica hermitiana. Vou escrever assim, métrica hermitiana. Em E e uma conexão. Bom, isso vai só complicar, né? Deixa eu escrever assim mesmo. Uma conexão hermitiana. Compatível. Compatível com a métrica hermitiana. Lembrem o que significa ser hermitiana, né? Um produto escalato que ele é C-linear na primeira variável e é anti-C-linear na segunda. Certo? E é simétrico conjugado quando você troca as duas variáveis. Então você mostra que uma métrica hermitiana existe, que uma conexão compatível existe, da mesma forma como você faz no caso real. Então, agora a pergunta é o que isso significa nas formas de conexão de curvatura. Bom, você vai pegar um referencial ortonormal, né? Tomamos um referencial SJ ortonormal com respeito ao produto interno hermitiano. Se a gente tivesse no CN, o referencial canônico é 1, é 2, é N, é ortonormal com respeito ao produto hermitiano, né? Então você pega um referencial ortonormal e aí você observa que a derivada de SI, SJ com respeito a qualquer campo X é 0, porque esse produto é constante. Mas isso aqui é, pela compatibilidade, igual a derivada de SI com respeito a X, SJ mais o SI. Cuidado com a ordem agora, porque ele não é comutativo, né? Ele comuta com o conjugado. E é isso que vai fazer a diferença. Então a gente obtém essa expressão. Só que agora se a gente olha para as formas de conexão, o que vai sair daí? Bom, eu posso escrever esse termo aqui com uma combinação linear das SKs. O coeficiente é ômega KI, né? De X, vírgula SJ. Posso passar o outro para o outro lado, a soma dá 0, então isso é igual a menos esse outro cara aqui.
E aí a derivada do SJ com respeito a x, novamente, é uma combinação linear dos SKs. O coeficiente é o ômega kj. Deu certo isso? Bom, agora quanto que dá desse lado esquerdo aqui? O SK e o SJ, né, são ortogonais, a menos que o K seja igual a J. Então isso me dá o delta KJ. Portanto, sobra só o ômega JI de x. E agora o que acontece do lado direito? Menos o conjugado. Né? Agora esse coeficiente aqui, ele pode ser complexo. Então ele sai pelo conjugado. Isso aqui vai ser menos ômega KJ. Ômega I J de x conjugado. Certo? Então o que isso mostra é que a matriz ômega, né? Uma matriz de formas, ela é anti-hermitiana, né? Como é que chama isso? Anti-hermitiana. Ou seja, o ômega IJ é menos o ômega JI conjugado. Bom, se você lembra que a curvatura satisfaz a equação de estrutura, é isso aqui, né? Você usa que a ômega minúsculo é anti-hermitiana, faz a conta e prova que a maiúsculo também é anti-hermitiana. A ômega maiúsculo também é anti-hermitiana. Já satisfaz que o ômega J é menos ômega JI conjugado. E agora? Agora o que a gente vai fazer vai ser olhar para essa matriz aqui. A ômega é anti-hermitiana. Então, o que essa matriz é? Quem é o conjugado de I, né? O conjugado de I é menos I. Então, por causa do I aqui, ela passa a ser hermitiana. Assim como a identidade é hermitiana também. Então, a gente conclui que isso implica que a matriz S, definida assim, né? O SJ é o delta IJ menos 1 sobre 2πi ômega J, por causa do I aqui, satisfaz que o SJ é igual ao SJI barra. Certo? Ou seja, S é hermitiana. Bom, mas aí, agora a gente aplica o determinante, a matriz. Né? Você conclui que o determinante de S é o determinante de S transposta conjugada. Né? Só que isso aqui é o conjugado do determinante. Mas o determinante da transposta é o mesmo determinante da matriz original. Então, a gente concluiu que o determinante de S é igual ao determinante de S barra, ou seja, isso me diz que a parte imaginária determinante de S é zero. Ou seja, na hora quando eu for olhar para essa
para essa forma diferencial, antes de passar para a cohomologia, né? Quando eu for olhar para essa forma diferencial, ela tem uma parte real e uma parte imaginária. Bom, essa parte imaginária é zero. Fica só a parte real. Então, isso implica que o determinante de S vai ser um elemento do cara de RAM, uma classe de cohomologia. Antes de passar a cohomologia, né? Vai ser um elemento com coeficientes reais, né? Depois que você passa a cohomologia, você vai ter aqui um elemento do grupo de cohomologia de de RAM com coeficientes reais. Estou escrevendo R para enfatizar, né? E isso aqui era a classe de Chern total, né? Então, como cada classe aqui tem grau diferente, né? Isso aqui está no H0, isso aqui está no H2, isso aqui está no H4. Não tem nenhuma mistura aqui. Então, se a parte imaginária total é zero, é porque a parte imaginária de cada uma é zero. Ok. Alguma dúvida sobre essa demonstração? Muito bem. É possível mostrar que, na verdade, você escolhe esses coeficientes aqui, esse 2π, né? Você poderia perguntar por que o 2π? Porque é possível mostrar que, na verdade, essas classes são classes inteiras. É muito mais forte. Só que, para fazer isso, você tem que usar topologia. E aí teria que falar de outras teorias de cohomologia que talvez vocês não tenham visto ainda. Tá? Mas é possível mostrar que, na verdade, isso é uma classe de cohomologia com coeficientes inteiros. Muito bem, então essa é a classe de Chern total. A gente já chegou na definição. O que a gente vai fazer agora é mostrar algumas propriedades. A primeira, que vai ser bem simples de mostrar, diz como é que você calcula a classe característica de um fibrado que é uma soma direta de fibrados. Você vai olhar como é que essas classes se comportam com respeito à soma de Wigner. E aí é mais fácil, por isso que às vezes é conveniente escrever a classe total, porque aí a fórmula fica muito mais concisa. Você tem duas fórmulas, se o E e o F são fibrados reais. Aqui fibrados sempre vetoriais, né? Sobre a variedade. Então vale que a classe total de Pontryagin da soma direta é o produto das classes. Certo? Ou seja, isto é, se eu pegar a késima classe de Pontryagin, isso aqui vai ser a soma da iésima do E vezes a K menos iésima do F, onde o I varia de 0 a K. E a mesma fórmula vale para fibrados complexos, substituindo Pontryagin por Chern. Tem dois fibrados vetoriais complexos. Você prova também que a classe de Chern total da soma direta é o produto das classes de Chern. Isto é, késima classe de Chern, novamente a soma da iésima de E vezes a K menos iésima de F.
e variando de 0 a k. Certo? Que produto é esse aqui? Produto de cohomologia, né? Só lembrando, cada classe aqui é representada por uma forma diferencial. Você pode fazer o produto exterior das formas. A gente mostrou que esse produto fica bem definido no nível da cohomologia. Bom, vocês veem que as demonstrações são, em geral, são simples, mas o ponto que é, em geral, não trivial é escolher a conexão certa. A gente viu que essas classes não dependem da conexão, mas aí, para provar os resultados, você escolhe uma conexão com propriedade específica. Aqui, o natural a fazer é partir de uma conexão em E e outra em F e construir a conexão certa na soma direta. Demonstração. Vamos fazer só o 2 aqui, porque o 1 é completamente análogo. Então, você pega uma conexão em E, uma conexão em F. Como é que você define uma conexão na soma direta? Existe uma maneira óbvia de fazer, né? Você vai pegar uma seção da soma direta, pode ser escrita assim, né? Se S é uma seção da soma direta, eu posso ver isso aqui como um par de seções, uma em E e outra em F. E aí eu escrevo assim, o S é o S1, soma direta é S2. Então, natural fazer, você quer derivar esse objeto aqui, com respeito a x, o resultado tem que ser naturalmente um par de seções, uma em E e outra em F, então você faz coordenada a coordenada. Aqui você usa a conexão do E, vou botar o E aqui em cima. E aqui você usa a conexão do F. E agora a ideia é relacionar a forma de curvatura dessa conexão soma com as formas de curvatura dos objetos originais. E você faz isso usando referenciais. Como é que você faz isso? Então, se você pega um referencial local de E, chama isso de SJE, pega um referencial local S, sei lá, K de F. Então, pergunto a vocês qual é o referencial local mais natural construído a partir desses da soma direta. Oi? Soma como? Lembra quantos vetores você quer aqui? Aqui você tem quantos... O número de elementos aqui é o rank de E. O número de elementos aqui é o rank de F. Quantos elementos você quer aqui na lista final? Tem que somar com 0. Você quer exatamente a rank de E mais rank de F elementos. Isso é uma soma direta, não é um produto tensorial, né? Então você pega o referencial no primeiro espaço e o referencial no segundo e junta os dois. Seria isso aqui, né? S1 soma 0 até o S rank de E soma 0. E aqui está o S1E, desculpe, 0, né? Você pode, se não gostar dessa notação, você pode escrever isso aqui também como um par, né? A mesma coisa. 0 S1F até o S rank de F.
S rank de F, né? Eu só somei com o zero do outro lado e juntei os termos. Então, isso aqui é um referencial do fibrado soma direta. E aí é fácil agora calcular a conexão. Então, você calcula da seguinte forma, você vai derivar um elemento do tipo, vamos usar a notação de par, né? S J de E vírgula zero com respeito a X, né? Certo? E aí isso aqui dá justamente a derivada de SJE com respeito a X vírgula zero, né? Aqui você usa a conexão do E na primeira variável, mas agora eu posso escrever isso com uma combinação linear dos S e E, onde o coeficiente usa a forma do E, não é? E J. Agora eu jogo esse coeficiente para fora e fico com uma soma ômega E J de X vezes o S e E vírgula zero. Aí repete a mesma coisa agora do lado do F. Vou chamar de SKF. Novamente isso aqui vai dar zero. Aí a derivada entra agora usando a derivada do F. E aqui você pode relacionar com a forma de curvatura do F. Isso é uma combinação linear dos SL com ômega do F, LK aplicado a X. E aí tira esses coeficientes. Ômega F, LK. E aí fica 0 SL, né? Reparem que o que eu cumpri foi o primeiro passo para você calcular a forma de conexão. Eu derivei os elementos do referencial e escrevi o resultado com uma combinação linear dos elementos do referencial. Então, com isso, eu posso formar a matriz de conexão na soma direta. Isso aqui vai dar uma matriz. O que essas fórmulas me dizem sobre essa matriz? Vai se dividir em blocos, né? Você vai ter aqui esse tamanho aqui é o rank do E. Enquanto que esse tamanho aqui é o rank de F. A derivada dos caras do E pode ser escrita como uma combinação linear só dos caras do E. Então, significa que toda a matriz aqui embaixo é zero, né? Analogamente, essa matriz aqui em cima é zero e aqui aparece a forma do E. Aqui aparece a forma do F. Tá? Ou seja, não tem interação nenhuma entre as duas. Então, usando a equação de estrutura, fácil concluir que a mesma decomposição vai valer no nível da curvatura. Vai sobrar só a curvatura do E e só a curvatura do F. Certo? E aí a gente está quase lá. O que eu faço agora?
Olha para essa matriz aqui, né? Então, você vai observar que quando eu olhar para a matriz identidade menos 1 sobre 2πi vezes ômega, a matriz identidade também pode ser decomposta em blocos, onde essas matrizes aqui são 0 e 0, e essa aqui é identidade, isso aqui é identidade. Certo? Então, isso aqui também se decompõe em blocos. Zero, zero. Aqui está a identidade menos 1 sobre 2πi de ômega de E. E aqui a identidade menos ômega de F. E aí a gente usa agora a álgebra linear. Você sabe então que o determinante de uma matriz bloco desse tipo aqui vai ser o produto dos determinantes dessas duas matrizes. Certo? Vezes. Aí, passando em cohomologia, você fica com o lado esquerdo é a classe total, por definição, da soma direta, porque o ômega é a forma de curvatura da soma direta com aquela conexão particular. Do lado direito, a gente tem conexão do E vezes... Desculpe, classe de Chern total do E vezes a classe de Chern total do F. Certo? Acabou a demonstração. Com essa igualdade aqui, segue porque você só compara os graus, né? Quando você tem dois polinômios que são iguais, a componente homogênea de grau K de um tem que ser igual componente homogêneo de grau K do outro. É a mesma coisa aqui. Se você pega qual é o elemento de grau K desse produto, né? Você pode escrever isso aqui como o lado esquerdo é 1 mais C1 da soma mais o C a rank de E mais rank de F da soma, esse é o lado esquerdo. E o lado direito fica 1 mais C1 de E mais C vezes 1 mais C1 de F. E aí você usa a distributividade aqui do produto, dá aquela fórmula ali. Quando você compara os graus, né? O componente de grau K do lado esquerdo tem que ser igual ao componente de grau K do lado direito. Então a gente prova essa fórmula aqui. Uma coisa que dá para provar de maneira bem rápida também é que se você sabe calcular classes de Chern, você sabe calcular classes de Pontryagin. Por quê? Pela seguinte proposição. Deixa eu só antes fazer uma observação. Se a gente tem um fibrado vetorial real, eu posso transformar esse fibrado vetorial real num fibrado vetorial complexo, fazendo o quê? Qual é a maneira mais simples de fazer isso? A maneira mais natural. Produto tensorial, né? Como você transforma o Rn no Cn, né? Você faz o produto tensorial. Certo? Então, a próxima proposição diz que as classes de Pontryagin do fibrado original estão relacionadas com as classes de Chern do fibrado complexificado. Tá? Só ter certeza que o coeficiente vai estar certo aqui. A gente poderia fazer a conta e depois escrever, mas... A proposição é que a késima classe de Pontryagin de E é exatamente menos 1 elevado a K
classe de Chern do fibrado complexo. Certo? Ok? Então, a moral da história é que, de certa forma, a teoria das classes de Chern é mais forte, digamos assim. Porque você sabendo calcular classes de Chern, você calcula classe de Pontryagin de qualquer coisa. Bom, a demonstração é só ter cuidado com o formalismo, mas é quase que trivial a demonstração. Novamente, o truque é saber escolher as conexões. Então, geralmente, quando você tem mais de um fibrado, você escolhe conexões em alguns e define, a partir delas, a conexão no outro. Né? Então, o natural aqui é pegar uma conexão no e, a partir dela, definir uma conexão no complexificado. Então, você faz, então, seja nabla, uma conexão em E você vai definir uma conexão no complexificado. Bom, um elemento do produto tensorial você pode escrever, eu pelo menos gosto de escrever assim, é o S1 mais I vezes S2, né? Onde o S1 e o S2 são seções do E. Isso. Você pensa nessa como uma parte real e nessa como uma parte imaginária. Bom, mas aí tem uma coisa óbvia a fazer, né? Você quer que essa conexão seja C linear, então a definição é essa. Opa. Usa a conexão original na parte real e na parte imaginária. Certo? Tá certo isso aí? E aí agora você olha para os referenciais. Então, se você pega um referencial local SJ de E, qual é o referencial do complexificado que isso induz? SK mais ISJ. Não. Hã? É parecido com isso aqui, né? Mais ou menos. Não, é mais simples que isso. Hã? Não. Pega o próprio SJ. Porque qual é a sutileza, né? Que esse é um referencial sobre R, né? Enquanto que na teoria complexa você fala de referenciais sobre os complexos. Então os próprios SJ já formam um referencial. Certo? Vou escolher os próprios SJ. Por isso que eu falei que a demonstração é basicamente trivial. Né? Agora vai ser um referencial sobre C. Então o referencial é o mesmo, a conexão é a mesma. Porque você agora está trabalhando com um referencial que não tem parte imaginária. O referencial é puramente real, né? Então você escreve a derivada complexificada do SJ com respeito a x. Por definição, essa é uma seção real. Né? Então isso aqui é a conexão original. Mas isso aqui é uma soma de ômega IJ de x S de I. Certo? E acabou, né? Ou seja, que isso prova. Por outro lado, né? Isso aqui também é a soma sobre os SIs da ômega do complexificado, usando a definição. Então, eu mostrei que a forma de conexão é a mesma. Certo. Uma vez que a forma de conexão é a mesma, a forma de curvatura é a mesma,
Portanto, você tem que o f de ômega c vai ser igual ao f de ômega, qualquer que seja o polinômio invariante f. Em particular, você pode aplicar para função simétrica elementar. Para todo f. Então, se você pega o sigma k, você vai ter então que o sigma k do ômega do complexificado é igual ao sigma k de ômega. Mas aí lembra a definição da classe de Pontryagin. Isso aqui é por definição, isso é uma classe de cohomologia de 1 sobre 2π elevado a k, não é isso? Sigma k de ômega. Tá certo isso? 2k, isso, obrigado. 2k. Repito esse coeficiente. E aqui eu quero fazer aparecer os coeficientes da classe de Chern. Então, boto aqui menos 1 sobre 2πi, tudo elevado a 2k. Vou botar assim. 2πi. E eu tenho que compensar, né? Para não alterar o resultado, eu tenho que multiplicar e dividir. Certo? Só que agora também eu posso colocar aqui a forma de curvatura do fibrado complexificado. Então é só observar agora que esse termo aqui é justamente o termo que me faz aparecer a classe de Chern. Né? E olhando agora para os coeficientes, o 2π cancela com esse 2π. O i ao quadrado é menos 1, então fico com menos 1 elevado a k. Mas eu tenho menos 1 elevado a 2k no denominador. Então, eu fico com menos 1 elevado a k no denominador, que é a mesma coisa que colocar no numerador, né? Vezes a classe desse cara aqui. Mas isso é por definição. Isso aqui é exatamente a classe de Chern de grau 2k. Complexificado. Acabou, né? Certo. Bom, se vocês olharem no livro, vocês vão ver que também tem uma forma de relacionar da maneira inversa, mas que não é tão simples quanto essa, né? Essa aqui diz que se você sabe calcular a classe de Chern, você sabe calcular as classes de Pontryagin. O recíproco não é verdadeiro. Muito bem. Então, isso acaba a parte das classes de Chern. O que eu vou fazer na próxima aula, então, vou tentar falar alguma coisa sobre o Gauss-Bonnet. Certo? Que aí a prova é na terça, né?